Hoje a gente vai aprender sobre o arcadismo e o iluminismo. Mas antes, vocês sabem, a gente vai soltar a vinheta e começa logo em seguida. Vamos lá! Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Filho e criei aqui esse canal Escreva Bem para compartilhar uma série de conteúdos para vocês de literatura, de língua portuguesa e redação. Se você é novato aqui, aproveite, já inscreva-se, ative o sininho, mande esse conteúdo para alguém, porque hoje nós vamos para o século XVIII, nós vamos para as Minas Gerais, nós vamos para a Vila Rica, um período recheado de história, de muito conhecimento. O século XVIII, que é conhecido como século das luzes, o século que vem através da busca pelo conhecimento, aquela vida no campo, aquela liberdade, fugindo daquelas tentações mundanas do barroco que a gente acabou de ver. Tem uma videoaula aqui sobre o barroco, é só você clicar, mas não agora, óbvio, você vai aproveitar para conhecer tudo sobre o arcadismo. Bem, gente, o arcadismo ele acontece, então, como eu já disse, dentro do século XVIII. Nos anos, então, de 1700, quando se descobre uma grande quantidade de ouro, sobretudo em Minas Gerais. Aquilo que estava concentrado no século XVII, lá no Nordeste, em virtude da cana-de-açúcar, agora desloca-se para o sul, para Minas Gerais, sobretudo, para a grande extração de ouro, sobretudo. E Vila Rica, a hoje atual Ouro Preto, foi o grande centro intelectual desses pensadores. E na Europa, nós estávamos vivendo um grande momento do iluminismo. O iluminismo, que foi um dos pilares da Revolução Francesa, que promoveu o favorecimento do conhecimento, do saber, através das enciclopédias. As enciclopédias nada mais são do que a compilação do saber em livros. Isso é muito importante para que as pessoas passassem a ter a informação compartilhada, aquilo que antes ficava muito restrito a pequenos grupos sociais. Tudo bem? Agora nós voltamos para o Brasil, que aqui nós temos a Inconfidência Mineira. Se lá na Europa, através do iluminismo, a partir de 3 pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, nós aqui temos uma busca por uma sociedade mais justa, porque aqui os moradores não estavam suportando as altas taxas de impostos cobradas pela coroa portuguesa. E aí, em virtude disso, eles fizeram uma revolta, que foi essa ideia da Inconfidência Mineira, que não tinha um objetivo separatista. O objetivo deles era só viver numa sociedade na qual eles pudessem pagar menos impostos e ter esses direitos garantidos aqui. E aí eu destaco 2 grandes nomes. O primeiro deles é o nome mais significativo desse período, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga que escreveu 2 obras com características muito distintas. A primeira delas é Marília de Dirceu. Veja que nesse cenário o amor ele não é uma prioridade. O objetivo aqui é uma vida simples, uma vida pacata, longe das tentações urbanas, longe das tentações mundanas. Por isso, eles buscavam ter uma vida muito mais tranquila no campo. E o arcadismo, ele era muito ligado às questões da literatura clássica, do classicismo. Tanto que eu vou destacar para vocês aqui 4 expressões latinas que remetem à antiguidade clássica, que mostram como que o arcadismo buscava essa vida simples. A primeira delas é fugere urbem, ou seja, é a fuga da cidade. A segunda, locus amenus, que quer dizer um lugar tranquilo. A terceira dela é inutila truncati, ou seja, cortar o excesso. E a última, carpe diem, com a finalidade de você aproveitar o dia, você aproveitar a vida de maneira mais simples. Ora, Geraldo, mas de que maneira isso se associa a Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga? Ora, gente, o objetivo aqui do eu lírico, ou seja, da voz do poema, daquele texto escrito pelo Tomás Antônio Gonzaga, era cultuar a sua amada, que dentro dos textos árcades é sempre uma camponesa. E o eu lírico, ele é sempre associado a uma figura de um pastor de ovelhas, sempre buscando aquele bucolismo, aquela vida muito tranquila. Beleza? Por outro lado, uma outra grande obra dele é Cartas Chilenas. Essa sim é o cerne da nossa literatura árcade no Brasil, que tem uma parte muito crítica. Cartas Chilenas é uma compilação de uma série de cartas escritas por Critilo, é um pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, endereçadas a um outro amigo seu, Cláudio Manuel da Costa, que na obra recebe o nome de Doroteu. Tudo bem? Ou seja, Critilo era o Tomás Antônio Gonzaga, quem recebia essas cartas era o Cláudio Manuel da Costa, que tinha o nome de Doroteu. Ah, Geraldo, mas por que eles não usavam os seus nomes verdadeiros? Gente, para não seguir o caso do Joaquim da Silva Xavier,
também conhecido como Tiradentes. O Tiradentes que lutou a favor de impostos mais justos pela sua comunidade. Vocês sabem que 21 de abril não está feriado à toa. A coroa, para servir de exemplo para todos os demais, acabou esquartejando o Tiradentes e espalhando pedaços do seu corpo ao redor de Vila Rica para que isso servisse de exemplo e que ninguém mais contestasse isso. Por isso eles faziam uso desses pseudônimos. E em Cartas Chilenas, o Critilo ele faz uma série de críticas ao governador do Chile, o Luiz da Cunha Menezes, que na obra é conhecido como Fanfarrão Minésio. Por isso, os nomes são secundários, os nomes são usados através de pseudônimos para preservar a identidade daqueles que estão ali escrevendo ou sendo referidos ali. De modo que se alguém deles fosse descoberto, eles poderiam dizer, não, mas não sou eu não sou o Tomás, eu sou o Tomás Antônio Gonzaga, eu não sou o Critilo, não sou eu sou o Cláudio Mano da Costa, eu não sou o Doroteu. Entendem? Beleza? Mas sim, eram eles, ok? Agora, também o Cláudio Mano da Costa, além de ser o interlocutor de Cartas Chilenas, ele escreveu uma série de poemas líricos com uma sequência de influência camoniana, de Luís de Camões. Ou seja, ali ele seguiu uma literatura muito pautada em culto à natureza, em culto ao amor, mas um amor bucólico, um amor puro. Em contrapartida, nós veremos outros dois nomes que estão ligados à literatura, à poesia épica. São eles Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Enquanto Santa Rita Durão escreve Caramuru, o Basílio da Gama ele escreve O Uruguai. Em ambas as obras épicas, o que é uma poesia épica? É quando ela retrata um grande feito de um povo ou de uma nação. Nesse caso, a chegada dos portugueses. Enquanto uma narra a chegada dos portugueses pela visão dos indígenas, na outra ela é retratada a chegada dos portugueses pela visão dos portugueses, mas esse conflito, esse encontro ou esses desencontros entre portugueses e indígenas. Pessoal, é muito importante que vocês saibam que o arcadismo era uma escola que fazia oposição ao barroco. Se o barroco tinha como prioridade valorizar uma ideia religiosa, o arcadismo não. O arcadismo valorizava o conhecimento, o saber. Como há muito tempo uma propaganda do Canal Futura, não sei se vocês ainda usam televisão, mas o Canal Futura uma vez ele fez uma seguinte pergunta: e se ciência e religião fizessem as pazes? Esse é um mantra que vocês podem levar para vocês e propor também uma reflexão, beleza? Bom, por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais. Valeu!